Isso me veio a lembrança hoje, quando eu estava pensando no que eu ia falar para vocês. Lembre que a nossa formulação das equações fundamentais da termodinâmica, né, elas envolvem basicamente o conhecimento de umas funções, chamadas as funções de estado. E essas funções de estado têm variáveis naturais. Por exemplo, a função de estado entropia tem por variáveis naturais a energia, o volume e o número de partículas. Ocorre que muitas vezes a gente gostaria de conhecer o valor, por exemplo, da entropia, não como função dessas quantidades extensivas, mas em função de quantidades intensivas. Por exemplo, temperatura e pressão, ou uma mistura de quantidade intensiva e extensiva, por exemplo, temperatura e volume, ou pressão e volume. Claro que cada uma dessas três funções que eu estou mencionando aqui são funções distintas da função que está prevista na equação fundamental, apesar de estarem relacionadas com a mesma quantidade física. Então, por exemplo, eu poderia imaginar que eu tenho interesse em conhecer como é que é a entropia como função de temperatura e volume. Tá? Muito bem, suponha que eu conheça essa função aqui. Se eu conheço essa função, eu não botei aqui o número de partículas. Pense nisso aqui como a entropia por mol ou a entropia por partícula. Tá? Então eu não preciso botar o número de partículas aqui. Nesse caso, então, a diferencial da entropia eu posso escrever como sendo o que mesmo? ds dt a v constante muito bem. Agora, essas quantidades que aí estão, uma delas, por exemplo, tem uma conexão imediata com um dos coeficientes termodinâmicos. Lembra quais são os coeficientes termodinâmicos? Quem são eles? O beta, isso, o coeficiente de expansão. Quem mais? As capacidades térmicas, Cp e Cv. Uma depende da outra, de modo que basta falar uma. O que mais? Os Ks, as compressibilidades. E outra vez, é um exercício da lista 7. Se você conhecer uma das compressibilidades, você sabe a outra. Nós falamos aqui da compressibilidade isotérmica e da compressibilidade adiabática. Eu vou lhe mostrar que essa função entropia, função de T e V, tem por diferencial uma coisa que está relacionada com esses coeficientes termodinâmicos. E eu acho que alguém já chamou a minha atenção que tem um coeficiente termodinâmico que já apareceu aqui com clareza, né? Porque ds dt a V, se eu multiplicar isso pela temperatura, isso aqui é exatamente a capacidade térmica a volume constante. Né? Então eu vou multiplicar toda essa equação por T, e eu vou escrever assim, TdS igual, isso aqui é CV dt mais T ds dv a T dv. Tá claro isso? Mas acontece que eu gostaria de escrever essa equação envolvendo apenas os coeficientes termodinâmicos. Será que eu consigo fazer isso? Eu tinha demonstrado que CV é T ds dt a V e que CP é T ds dt a P. Isso eu tinha demonstrado já há algum tempo atrás. Tá? Aliás, eu usei isso aqui para demonstrar a conexão entre essas duas grandezas, né? E aí eu gostaria de não ter essa derivada, de trocar essa derivada aqui por algum coeficiente termodinâmico. Será que você consegue imaginar uma forma? Usa uma relação. Qual? A de Maxwell. Né? Qual a relação de Maxwell que você vai usar aqui? Se você tiver que descobrir uma relação de Maxwell, como é que você faz? Você sabe desenhar esse bicho aqui? Só que essa daqui, na verdade, é mais simples, né? Porque uma só resolve todas ao mesmo tempo. Né? E aí?
ds dv a t. Ainda tem mais uma brincadeira curiosa, que ds dv a t tem a ver com dp dt a v. Você já tinha notado essa simetria do diagrama? É assim. É ds dv a t. dp dt a v. Então essa é uma outra forma de você ler as relações de Maxwell diretamente do meu quadrado termodinâmico, né? Só tem que tomar cuidado para você ir no sentido, ver qual é o sentido da seta que você está acompanhando. No caso, os dois sentidos são iguais. Então isso aqui é igual a dp dt a v. Mas melhorou a minha vida por quê, Caio? Isso aqui é algum coeficiente termodinâmico? E aqui, olha só um truque bacana para você escrever isso direto. Quer ver? Eu sei que tem que dar um sinal de menos, não sei? Sei que, porque isso aqui é um produto de 3 coisas que dá menos 1, não é assim? Então eu vou ter que passar coisas para o outro lado. Então vai aparecer uma fração. Quem vai aparecer, quem eu vou deixar debaixo desse traço de fração é... Hã? Sim, porque isso aqui, veja, vai aparecer dt dv a p e vai aparecer dv dp a t. dv dp a t é interessante para a gente? Sim. Por quê? É o volumétrico. E ele vai aparecer na ordem certinha, dv dp a t, né? Já está. Esse cara é o quê mesmo? Quem é esse aqui, Mariana? Esse cara está ligado a qual coeficiente termodinâmico? É uma compressibilidade, de quanto varia o volume com o aumento da pressão. O que está faltando, esse é o isotérmico, está faltando 1 sobre V e o sinal de menos. O sinal de menos já está lá, que bacana, né? O outro cara que ia aparecer aqui embaixo seria o dt dv a p, mas desse eu não gosto, porque o V está no denominador. Ah, mas eu posso passar ele para o numerador trocando o V pelo T. Então fica dv dt a p. E agora eu gostaria de ter 1 sobre V nos dois casos, nos dois, aqui e aqui, né? Agora esse cara com o sinal de menos é exatamente o coeficiente da Mariana. Curioso ser o seu, né? Porque é a compressibilidade, é quanto o volume varia com a pressão. Né? Ninguém achou graça. Esse aqui de cima é o coeficiente de expansão. Isso aqui então é beta dividido por kT. E, portanto, TdS é CV dt mais T beta sobre KT dV. Olha que bacana. Olha só, utilidade dessa relação que eu acabo de descobrir. Eu quero determinar qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um sistema termodinâmico de T1 para T2, num processo isovolumétrico. Certo? Como é que eu faço isso? Isso é uma aplicação direta desta relação. Porque se o processo é isovolumétrico, isso aqui é zero. TdS, num processo reversível, esqueci de dizer isso, um processo reversível, um aquecimento reversível isovolumétrico de um sistema termodinâmico qualquer. Eu não estou falando que ele é gás, fluido, sólido, qualquer um. Ora, num processo reversível, o calor é exatamente a integral de TdS. Então, Q é a integral de TdS. Mas, se é isovolumétrico, isso aqui é a integral de CV dt. Se CV é constante ao longo desse processo, isso aqui é CV delta T. Todo mundo sabia disso, né? Mas e esse aqui agora? E se eu quiser a mesma coisa, mas agora num processo onde haja variação do volume isotérmica? Esse você não sabia, não é? Mas outra vez, se é um processo reversível, Q é TdS, ou Q é integral de TdS. Agora, T que é constante, então esse bicho aqui não tem. Então Q, que é a integral de TdS, é a integral de T beta
sobre Kt dV de V1 até V2. Outra vez, para qualquer sistema termodinâmico. Certo? Bom, essa integral pode não ser muito simples de fazer, mas tem vários casos em que ela é simples. Primeiro, esse processo é a T constante, de modo que T sai fora dessa integral. Beta e Kt são coeficientes termodinâmicos que, para vários sistemas, têm uma variação muito pequena com o volume. Por exemplo, se eu estiver falando de um sistema sólido, beta e Kt variam muito pouco com o volume, de modo que eu poderia simplesmente tirá-los dessa integral e essa integral passa a ser trivial. T beta sobre Kt vezes ΔV, que é um resultado que nós não conhecíamos. Verdade? Isso aqui é chamada uma equação TdS, um nome antigo, mas é um nome bem expressivo, né? Então eu posso propor a você outros dois exercícios. Eu construí uma equação TdS para uma situação na qual S dependa de T e V. Faça o mesmo para uma situação na qual S dependa de T e P. E para uma situação na qual S dependa de V e P. V, P e T são as coordenadas termodinâmicas de um sistema fluido. Desta forma, eu vou ter equações ligando a diferencial de S a diferenciais das quantidades que estão caracterizando o estado do sistema em 3 configurações distintas. E você vai ver, enfim, claro, vai ter que usar, né, relações de Maxwell, relações de Caio, para você conseguir chegar às expressões onde só compareçam os coeficientes termodinâmicos, ou então as grandezas de estado. Né? Então essa é a brincadeira. Você já viu como é que é? É exatamente igual ao que eu fiz aqui. Outras aplicações. Aqui você tem, por exemplo, que você passa o T para o outro lado, você tem que ds é CV sobre T dt mais beta sobre Kt dV. Tá certo? Isso quer dizer que você, em princípio, pode obter S ou ΔS integrando esta equação aqui. Então você tem a variação de entropia em função das variações de temperatura e volume. Né? Você pode obter expressões para variação de entropia em função dessas variações aí. E aí você pode exercitar a seguinte ideia. Suponha que eu tenha uma equação de estado mecânica, gás ideal. O que eu posso inferir sobre a entropia só com isto? Se você tem uma equação de estado mecânica, você tem uma conexão entre as variáveis de estado, entre as grandezas que caracterizam o estado, né? P, T e V. E aí, tentar encontrar como é que fica, na verdade, a relação de Sackur-Tetrode, a equação de Sackur-Tetrode, para dependência de S com, por exemplo, energia e volume, partindo das equações TdS. Você vai obter, claro, com isso e mais 2 exercícios, vai obter 3 equações TdS. Então, daqui para frente, quando você alguém, um professor da próxima disciplina, já ouviram falar na equação TdS? Eu ouvi falar, não sei bem para que serve. Ah, tá aí.